E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, quarta-feira, 5 de janeiro, indo para o Rio de Janeiro. Hoje vamos conversar com o comentarista Fernando Mollica. Tudo bem, Mollica? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Muito bem. Mollica, nós estamos no aguardo aqui para 5 horas da tarde, por volta quando o Ministério da Saúde vai divulgar como é que vai funcionar a vacinação das nossas crianças que têm entre 5 e 11 anos. A Anvisa aprovou lá no dia 16 de dezembro, a utilização da vacina da Pfizer, uma vacina com dose específica. Aliás, a vacina é específica para crianças, tem até outra embalagem, Mas, diferentemente do que ocorreu com a vacinação dos adultos, o Ministério da Saúde não acolheu imediatamente a decisão da Anvisa, fez uma consulta pública que terminou domingo e a audiência pública que terminou ontem. E, Mollica, a audiência pública, por maioria, se disse contra a prescrição médica para vacinação em crianças. O Ministério da Saúde diz que recomendava que fosse exigida a prescrição médica para a vacina. Foram quase 100 mil contribuições. O Ministério anunciou as informações nesta audiência pública de ontem. A Anvisa não quis participar da audiência, porque diz que já se manifestou oficialmente sobre o assunto. Liberou em dezembro o uso da vacina da Pfizer com consulta à Sociedade de Infectologia, Pediatria, Imunologia. Mollica, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o resultado da consulta pública, diferente daquilo que imaginava o Ministério da Saúde ou propôs o Ministério da Saúde. Como é que ficam as coisas agora, hein, Mollica? Olha, essa consulta pública, mesmo a audiência pública, o governo sabe isso, não serve para nada. Não se faz consulta pública por uma questão técnica. Agora está havendo uma discussão se a frequência utilizada pela 5G, pela tecnologia 5G, pode interferir na navegação aérea, pode interferir nos sistemas dos aviões, de alguma forma afetar a segurança dos voos. Está sendo feito um estudo no Brasil, já foi feito estudo em vários outros, foram feitos estudos em outros países. Então esse estudo, vai lá verificar. Isso não vai fazer um plebiscito popular para saber se as pessoas são contra ou a favor, eu sei lá. Se interferir, eu sou contra. Se não interferir, eu sou a favor. Mas isso quem tem que dizer são os técnicos, até porque os técnicos também andam de avião, também viajam de avião, enfim, eles têm a capacidade para isso. A gente não pode, a gente pode decidir como população aspectos gerais da vida social, mas esse detalhe é visto pelos técnicos específicos, no caso, pelos médicos, cientistas, pesquisadores. O governo sabia disso o tempo inteiro. O que o governo quis foi criar uma ondinha. Foi ali reforçar essa base radical bolsonarista, dar força para esse movimento anti-vacina, que é algo que não havia no Brasil e agora começa a ganhar muita força, o que é muito preocupante para a saúde da sociedade brasileira como um todo. Então o governo quis isso. Quis criar, as entidades médicas ouvidas ontem já tinham se manifestado junto à Anvisa, todas tinham sido favoráveis. Até o Conselho Federal de Medicina, que andou aí fazendo uma certa tabelinha com o governo Bolsonaro na história da cloroquina, lá do tal kit Covid, até o Conselho Federal de Medicina ontem foi muito claro, disse que não tem que ter consulta pública nenhuma, não tem que ter prescrição médica alguma. Tem que aplicar a vacina que é segura, que é confiável, que é necessária para conter essa tragédia que a gente está vivendo. Agora, o que o governo conseguiu com isso? Conseguiu, mais uma vez, mobilizar sua base e conseguiu criar uma desconfiança em relação à vacina. Então fica ali para muita gente, pessoas menos informadas, pessoas que mais ligadas ao presidente, que acreditam naquilo que o presidente fala de uma maneira quase religiosa, essas pessoas vão ficar com a dúvida, vacino ou não vacino meu filho? Se isso atingir 10, 20, 30% da população, vai ser muito grave. Porque isso interrompe o processo vacinal, isso cria buracos dentro da lógica de vacinação, isso ameaça outras crianças, ameaça adultos que podem contrair a doença por parte dessas crianças não vacinadas. Enfim, o governo fez ali um teatro que já sabia qual seria o script, O roteiro da peça já estava escrito, afinal de contas, os técnicos mostrariam isso. A consulta de 100 mil pessoas foi contra a prescrição. Quem tivesse sido a favor, não ia importar em nada. Ainda bem que foi contra a prescrição médica. Mas, enfim, algo desnecessário. Perdemos aí pelo menos mais 15 dias no combate a essa doença. Vamos lá, Paulo.
Vamos para o nosso próximo assunto, Molica. O governador de São Paulo, João Dória, publicou um decreto ontem determinando que todos os funcionários públicos estaduais apresentem comprovante completo de vacinação contra a Covid. Segundo o decreto, a medida é obrigatória, são cerca de 570 mil funcionários da ativa nos diversos órgãos da administração paulista. O comprovante só vai deixar de ser exigido nos casos em que o profissional apresentar atestado médico dizendo que por alguma razão ele não pôde tomar a vacina, tinha alguma contraindicação para tomar a vacina. Na sua avaliação, Molica, o Estado pode exigir dos seus funcionários a comprovação da vacina e, no caso de não comprovação e de não apresentação de um atestado que justifique o não à vacina, ele pode ser punido por isso? Olha só, Rafael, o Estado pode, deve e faz isso há décadas, faz isso há muito tempo, não é nenhuma novidade. A gente parece aquela discussão da terra plana. Olha só, a Terra é redonda, né? Espero que ninguém duvide disso. Acho que não precisa ter uma audiência pública para discutir se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. E o Estado exige a caderneta de vacinação há muito tempo. Exige para matrículas escolares, né? Muitas escolas exigem isso. O Colégio Militar está tendo agora um processo seletivo, né? As crianças que precisarem passar por esse processo seletivo, né? Que não vão entrar pela janela, mas mesmo que forem entrar pela janela, vão precisar apresentar o atestado de vacinação. Não inclui a vacina contra a Covid, porque é uma vacina mais recente, que não está nem aprovada ainda para crianças. Não aprovada está, enfim, não está sendo aplicada ainda em crianças. Mas exige vacinação. As Forças Armadas exigem vacinação para todos os seus integrantes. Professores, já pesquisei, me deu o trabalho de ficar aqui vendo na internet, procurar concursos públicos para universidades, professores, na hora que eles vão ser empossados nos cargos, eles têm que apresentar uma série de documentos, entre eles o certificado de vacinação. Então isso não é novidade. A novidade é que tem uma doença nova e tem uma vacina nova. Essa é a única novidade dessa história toda. O resto é algo que já está presente dentro do cotidiano da sociedade brasileira. Todos nós fomos vacinados na infância. Muitos de nós só estamos aqui porque fomos vacinados. Caso contrário, poderíamos nem estar aqui. Né? E muita gente no Brasil foi salva pela vacina, evitou a doença, evitou morte, evitou sequelas importantes por causa da vacina. Isso é algo que já estava incorporado à vida nacional. Aí agora resolveu-se criar uma confusão em torno de uma vacina importantíssima que combate uma doença que já matou mais de 600 mil brasileiros. Enfim, não tem novidade nenhuma, o governo de São Paulo está certíssimo, está apenas fazendo o que deve ser feito, o que já vinha sendo feito, sendo feito não apenas por governos estaduais, como pelo próprio governo federal. Muito bem, vamos falar agora sobre um assunto que o Molica domina, como muitos outros, evidentemente, né? Mas até por questões pessoais. Você tem um envolvimento muito grande com o carnaval aí no Rio, não é, Molica? Bem, eu nasci num domingo de carnaval, né? Só isso. Bom, mas pelo segundo ano consecutivo, nesta curta história de Fernando Molica, que é um jovem ainda, não é? Molica não poderá comemorar o carnaval de rua no Rio de Janeiro. A gente acabou de mostrar agora aqui antes do Liberdade de Opinião, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, dizendo que não vai dar para fazer carnaval de rua no Rio, diante do avanço da Ômicron. Estão aumentando os números de casos no Rio de Janeiro, né? A decisão foi anunciada pela prefeitura depois de uma reunião que aconteceu ontem com o pessoal dos blocos, né? A Associação Independente dos Blocos da cidade. A prefeitura também não chegaram a um acordo e o prefeito do Rio de Janeiro, inclusive, disse agora há pouquinho, né, Molica, que não tem como controlar nenhuma medida sanitária responsável com aquela multidão nas ruas do Rio de Janeiro, chegando e saindo o tempo todo, num bloco, no outro, máscara, distanciamento, né? Obviamente não, mas comprovante de vacina, essas coisas todas não rolam, né? Para possibilidade
de circulação livre dos foliões que gostam de curtir os blocos no Rio de Janeiro, né? A taxa de testes no Rio de Janeiro, testes positivos, subiu em poucos dias de 0,7% para 9,6%. Molica, você, melhor do que ninguém, pode dizer para nós aqui da falta que faz o carnaval para o carioca, para o brasileiro em geral, para o fluminense em geral, e da necessidade de tomada dessa decisão que o prefeito Eduardo Paes tomou ontem. Olha, Rafael, o carnaval é importante para os nossos espíritos, né, para a nossa alegria, né? Como dizia Beto Sem Braço, importante compositor aqui do Rio de Janeiro, do Império Serrano, o que espanta a miséria é a festa. A festa é importante, não é para esquecer a miséria, é para espantar a miséria, para dar alegria, para dar força, para a gente ter maiores elementos de trabalhar a vida, de melhorar a vida. Então a festa é necessária. Agora a festa não pode ser irresponsável, não tem jeito. A situação é muito grave. Esse ponto, os blocos de rua aqui do Rio de Janeiro, eles não têm abadá. Você não precisa comprar um abadá, não precisa comprar uma camiseta para sair nesses blocos. Eles não têm corda. Você entra e sai do bloco a hora que você quiser. Se quiser comprar a camiseta do bloco para ajudar na organização, dar um dinheirinho para o bloco, ok. Mas se não pagar, se não comprar a camiseta, ninguém vai te barrar. Então, a mistura é muito grande e necessária e importantíssima. Então, assim, não é que dá para separar aqui, é só o pessoal que comprou o abadá, aqui, não. Entra todo mundo, entra quem quiser, e naquela confusão, aquela necessária, linda e maravilhosa confusão do carnaval. Aí realmente fica muito difícil. É claro que é muito triste. Você tem cenas belíssimas aqui no Rio. O cordão do Boitatá, que sai às 7 horas da manhã, aí começa tocando um trecho da Baquiana número 2, Vila Lobos, que é o famoso trenzinho do caipira, que é lindo demais, né? Você misturar uma tradição de música, de concerto, com o carnaval, Vila Lobos que gostava de carnaval, isso é maravilhoso, né? É lindo. Agora, não vai dar, não tem como fazer, é perigoso demais. Escolas de samba, talvez, há possibilidade, porque ali eu já até comprei ingresso para ver lá o desfile, também adoro desfile de escola de samba, adoro ver a Mangueira, adoro ver outras escolas, enfim, tá lá, vai que vai ter controle, haverá um controle efetivo, né, na entrada, essa questão da vacinação, também a questão do comprovante de não estar contaminado. E tem um outro risco muito complicado, que é essa história de bailes, você citou há pouco, né, o cordão do Bola Preta, o cordão da Bola Preta, uma agremiação tradicionalíssima aqui do Rio, vai fazer festas fechadas, bailes de carnaval, que também são uma tradição que já foi mais forte, que vinha sendo retomada nos últimos anos. Mas aí, isso é um salão fechado. Haverá mesmo esse controle da vacinação? Haverá mesmo o controle de que a pessoa não está contaminada?